Altanes Holanda já está conosco aqui. Altanes Holanda, que situação é essa, meu amigo? Quer dizer que lá no Rio de Janeiro tem 2 clubes grandes, 2 clubes renomados, que, Altanes, ainda não estão com a classificação garantida para as semifinais. Que times são esses? Qual a situação deles? Bom dia para você. Bom dia, Abdias. Bom dia, nossos queridos teleouvintes. Pois é, Abdias, o Fluminense e o Botafogo, né? São os times cariocas que ainda não estão classificados, ou pelo menos dentro da zona de classificação para a segunda fase, no caso, para as semifinais do Campeonato Carioca. Para a gente ter ideia, Abdias, nós tivemos a penúltima rodada agora nesse fim de semana, e na última rodada teremos um clássico. Então, muito provavelmente, uma equipe vai matar a outra aí nessa tentativa de classificação. Vamos fazer o seguinte, Nicolas vai colocar aí pra gente os resultados da última rodada, a penúltima rodada do Campeonato Carioca, pra gente acompanhar. Tá aí. O Bangu perdeu para o Madureira por 3-0. Com esse resultado, o Bangu já está rebaixado. É a única equipe que vai ser rebaixada esse ano. Então, o Bangu já vai jogar a Série B do Campeonato Carioca no ano que vem. O Boa Vista, adversário do CSA pela Copa do Brasil, empatou com o Botafogo em 1-1. O Flamengo venceu o clássico com o Vasco por 2-0. Queria destacar esse resultado aí, que o Flamengo passeou diante do Vasco. A gente vê 2-0 ali, pensa que foi um jogo difícil. Abdias, o primeiro tempo, parecia profissional contra amador, com todo respeito ao Vasco. Foi mesmo. Mas foi um negócio assim impressionante. Poucas vezes eu vi em confronto um clássico com a superioridade tão grande de uma equipe diante da outra. Foi o Flamengo diante do Vasco. O Fluminense venceu o Nova Iguaçu por 2-0. O Sampaio Corrêa perdeu em casa para o Volta Redonda por 3-1. E a Portuguesa venceu o Maricá também por 3-1. Classificação na tela para a gente acompanhar como está a classificação desse momento. Lembrando que essa foi a penúltima rodada, só falta Abdias, para definir as equipes classificadas. Detalhe, Flamengo e Volta Redonda, que são primeiros e segundos colocados com 20 pontos, já estão classificados para a fase semifinal do Campeonato Carioca. A única coisa que faltam decidir é quem vai terminar em primeiro ou em segundo aí na classificação. Se terminasse agora, o Madureira era o terceiro com 15 pontos, o Vasco era o quarto com 14. Então essas 4 equipes estariam classificadas. O quinto é o Fluminense com 14, sexto o Botafogo com 13, o sétimo o Sampaio Corrêa com 13, o oitavo o Nova Iguaçu também com 13, o nono o Maricá com 12, o décimo Boa Vista com 11, 11º Portuguesa com 10, 12º o Bangu com 4 pontos, como eu disse, já rebaixado para a segunda divisão do Carioca. Vamos agora acompanhar os resultados não, as partidas aí da última rodada do Campeonato Carioca, para a gente ver aí quem serão as equipes classificadas. No sábado teremos 3 jogos, no domingo 3 jogos também. Sábado, 16h30, Flamengo e Maricá. Também no sábado, às 16h30, Boa Vista e Volta Redonda. No sábado, só que às 18h45, Sampaio Corrêa e Portuguesa. Aí no domingo, 3 jogos, o clássico Vasco e Botafogo, 16 horas, lembrando, quem perder desse jogo aí, na realidade o Botafogo para se classificar tem que vencer e torcer contra outros adversários, mas quem perder desse jogo já está muito provavelmente fora de qualquer chance de classificação. O Vasco nesse momento está dentro da zona de classificação, mas perdendo muito provavelmente vai ficar fora. O Fluminense enfrenta o Bangu às 16 horas no Maracanã e também às 16 horas Nova Iguaçu e Madureira, fechando a última rodada do Campeonato Carioca. Volta lá na classificação, Nicolas, por favor. Desculpa aí quebrar a sequência, mas só pra gente ver ali direitinho, ó. Vê só. O Botafogo vai enfrentar o Vasco. O Vasco está em quarto, o Botafogo está em sexto, né? Então, o Botafogo perdendo ou empatando já vai estar fora, porque o Vasco faria 15 pontos, o Botafogo não chegaria, né? E o Botafogo vencendo o Vasco vai a 16 e ainda tem que torcer contra o Fluminense, por exemplo, e contra o Madureira para poder conseguir classificar a próxima fase. A gente tem o seguinte cenário, Abdias. Pode classificar só um grande, que é o Flamengo, que já está classificado. Podem classificar 2, podem classificar 3 e pode até se classificar os 4. Você vê como está tudo muito perto ali, pode acontecer tudo nessa última rodada do Campeonato Carioca. Se você me perguntar o que eu aposto que 2 dos grandes se classificarão e 2 ficarão fora, né? Eu acho que a equipe do Vasco vai se classificar, mas Fluminense e Botafogo devem ficar fora. Essa é a minha previsão, vamos dizer assim. A sua previsão. E realmente, rapaz, é muito diferente o início, depois que a gente vai se acostumando, né, com esse primeiro momento dos campeonatos estaduais, como as equipes, de certa forma, até negligenciam um pouco e não dão tanta importância ao estadual. Talvez por planejamento, está tudo ainda no começo do ano, mas de certa forma isso acaba impactando ali o torcedor que quer ganhar tudo, né? O torcedor não quer perder nada. Exatamente. Faltando 2 rodadas para o fim da fase de grupos, Palmeiras
não depende só de si para avançar, ou seja, depende de uma combinação de resultados, Altanis. Perfeito, Abdias. Aí a gente fala do Paulista agora, Isso, né? agora vamos falar do Campeonato Paulista, perfeito. O Palmeiras, Abdias, ele, dos grandes de São Paulo, é a única equipe que não está dentro daquela primeira ou segunda colocação do seu grupo para avançar a próxima fase semifinal. Ainda restam 2 jogos, o Palmeiras tem totais condições, é a grande equipe, tem totais condições de conseguir reverter isso, mas se terminasse agora, o Palmeiras estaria fora, seria a única equipe grande que estaria fora. Vamos ver os resultados da última rodada, que aconteceu da rodada número 10, faltando 2, rodada que aconteceu no final de semana. Ponte Preta e Botafogo ficaram no 0x0. Red Bull Bragantino venceu o Noroeste por 2x1. Velo Clube venceu a Inter de Limeira por 2x1. O Santos, do Nicolas e do Neymar, venceu o Água Santa por 3x1. Graças a Deus, o Nicolas está dizendo ali, ó. Português empatou com o Corinthians em 2x2. São Bernardo venceu o Guarani por 1x0. O clássico São Paulo e Palmeiras ficou no 0x0. Novo Horizontino venceu o Mirassol por 2x1. Eu comentei aqui sobre a questão da vitória do Santos diante da equipe do Água Santa. Detalhe que foi a primeira vitória que o Neymar conseguiu desde que ele retornou para o Santos, né? No 4º jogo foi que ele conseguiu a vitória e o combo foi fechado porque ele conseguiu também marcar seu primeiro gol nesse retorno aí para o Santos. O Nicolas vai colocar o gol ali para a gente acompanhar. Foi fruto de um pênalti, uma jogada que começou com o próprio Neymar. Pode soltar o Nicolas para a gente. O Neymar recebeu a bola, limpou o primeiro, entrou na área, tentou um drible de letra e acabou sendo derrubado. O pênalti aí, claro, muito bem marcado pela arbitragem. E o Neymar foi para a cobrança e fez o gol. Um dos gols, né? O placar foi 3x1. Se eu não me engano, esse foi o primeiro gol da partida. Neymar fazendo 1x0 aí para o Santos, comemorando com a sua tradicional comemoração. Muita festa lá na Vila Belmiro. Esse primeiro gol do Neymar, nesse retorno dele ao futebol brasileiro aí. Muito esperado esse gol, né? Foi de pênalti, um pouquinho xoxo, mas chama a atenção, né? Eu trouxe essa imagem aí, Abdias. Veja só como o Neymar atrai literalmente holofotes, câmeras. Olha pra isso. Esse momento Verdade. Ele foi bater o pênalti. Antes ele ajeitou a bola e ia bater o pênalti. Olha a quantidade de celulares filmando o momento que o Neymar vai bater o pênalti. É uma coisa assim absurda. Sim. A quantidade de mídia, de visibilidade que o Neymar traz aqui. E é impressionante essa imagem. Todo mundo, não tem uma pessoa que não esteja com o celular na mão filmando esse momento que o Neymar foi bater o pênalti aí diante da equipe do Água Santa. Vamos agora para a classificação, Nicolas? Volta lá para a classificação para a gente acompanhar. São 4 grupos no Campeonato Paulista. Diferente do Carioca, né, Abdias? Que é todo mundo num bolo só. No Paulista são 4 grupos distintos. Classificam os primeiros de cada grupo. Então, rapidamente aí. No grupo A, o Corinthians lidera com 26 pontos. Mirassol é o segundo com 16. O Corinthians já está classificado. Mirassol ainda não. Botafogo é o terceiro com 11. Inter de Limeira, o quarto com 6. No grupo B, o Santos conseguiu assumir a liderança com essa vitória aí nesse último final de semana. Agora tem 12 pontos, lidera o grupo B. Guarani é o segundo com 11. Terceiro é o Red Bull Bragantino com 11. O quarto é a Portuguesa também com 11. Esse grupo do Santos está muito embolado. Olha ali, Abdias. O Santos lidera com 12. Os outros 3 vêm com 11 logo na sequência. Então, qualquer coisa pode acontecer nesse grupo do Santos aí. Grupo C, São Paulo lidera com 16. Novo Horizontino é o segundo com 15. As duas equipes já estão classificadas, independentemente das duas últimas rodadas. O Noroeste é o terceiro com 7. E Água Santa, o quarto com 6. E aí o grupo D, que é o grupo do Palmeiras, que a gente está comentando que ele está fora da zona de classificação. O São Bernardo lidera com 22 pontos. Ponte Preta é a segunda com 19. O Palmeiras está fora da classificação nesse momento. É a terceira colocada com 17 pontos. O lanterna do grupo é o Velo Clube com apenas 9 pontos somados. Vamos ver agora a próxima rodada, a rodada de número 11, faltando, depois dessa só vai faltar uma, tá, Abdias? Esse jogo, Corinthians e Novo Horizontino, na realidade Novo Horizontino e Corinthians já aconteceu porque foi antecipado. Então, Novo Horizontino perdeu para o Corinthians por 1x0. Amanhã teremos às 18h30 Água Santa e Inter de Limeira, às 19 horas Guarani e Velo Clube e às 17h15 Santos e Noroeste. Amanhã também às 19h30 São Paulo e Ponte Preta e na quinta-feira Red Bull Bragantino e Mirassol, Palmeiras e Botafogo de São Paulo e fechando a rodada Portuguesa e São Bernardo às 21h35 da próxima quinta-feira, fechando a rodada de número 11, faltando apenas uma rodada depois dessa para fechar o Campeonato Paulista. Abdias? Obrigado, Altanis. Obrigado aí pela sua... dando um giro geral aí pelos campeonatos, né, dos dois estados aí, com talvez os clubes mais queridos do Brasil estão no Rio e em São Paulo. A gente entender também um panorama desses dois estados. Obrigado, Altanis, e até amanhã. Amanhã eu estou de volta, trazendo informações aí da Copa do Nordeste e também da Copa do Brasil. Teremos 3 equipes em campo, CRB, ASA e CSA. A gente traz todo esse panorama. Obrigado, esse foi Altanis Holanda, esse foi o nosso Ronda Esportiva.